Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do LedoCast e hoje nós estamos com o nosso quadro Vira Homem. Então, se você é homem, fica por aí. Se você é mulher, envia para algum homem que você ama, que você conhece, porque hoje o papo é reto e eu vou falar de um assunto muito legal. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Por que a gente acha que ser homem é sinônimo de ser inabalável? Se você é novo por aqui, não te esquece de te inscrever, de curtir e também de comentar. E eu quero iniciar logo com tudo. Eu vou te responder por que a gente acha que ser homem é sinônimo de ser inquebrantável. Na verdade, nós crescemos em uma cultura onde aprendemos que precisamos segurar as lágrimas, que homem de verdade não chora, e muitas vezes isso sufocou as nossas emoções. E eu quero hoje propor para você que homem de verdade, sim, chora sim, mas não é um choro de fraqueza, mas é um choro de quebrantamento. E hoje eu quero falar como nós caminhamos na contramão do mundo, daquilo que a cultura ensina. Então, muitas vezes, nós crescemos ouvindo isso. Olha, homens não choram, homens precisam ser sempre muito firmes, muito fortes. E sim, é verdade, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, mas ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Todos nós precisamos ter um escape, um momento de vulnerabilidade, um momento em que realmente podemos ter pessoas com as quais abrimos o nosso coração e dizemos, cara, tá pesado, eu tô cansado, eu preciso de oração, eu preciso de suporte, eu preciso de ajuda. E se você tá aqui nesse podcast, você é homem, você precisa de ajuda então, cara, procura outros homens, procura homens fortes também, procura homens de Deus que podem orar por você, te aconselhar, te direcionar, tá bom? Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Isso, na verdade, é identidade. Homens que sabem quem são, não tem medo de aparentar algum tipo de fraqueza. Isso, mais do que tudo, é quebrantamento. Eu sempre digo que homens não choram até ter um encontro com Jesus. Eu lembro o dia que eu tive um encontro com Jesus lá no ano de 2007. Eu chorei feito um bebê. Na verdade, eu caí no chão e eu fui para uma posição fetal. Eu me abracei com as minhas pernas e eu chorei. E era um choro de quebrantamento, era um choro de cura, era um choro de transformação. E isso não me tornou menos homem, pelo contrário, isso me ajudou no meu processo de hombridade, de identidade. E eu quero iniciar falando para você que muitas vezes nós temos uma masculinidade que foi distorcida, né, ou deturpada pela cultura atual. O mundo vende essa ideia de um homem que não demonstra emoções. Desde criança a gente ouve, engole o choro, homem não chora, não pode mostrar fraqueza. E isso gerou umas consequências. O que foi? Homens calados. Já viu que tem homem que não se abre? Você não sabe, o cara é uma sepultura, velho. O cara tá lá e você pergunta, como é que você tá? Cara, tô bem. Mas e aí, como foi o dia? Foi bom. Mas conta alguma coisa? Tá tudo bem. E às vezes o cara tá sofrendo, às vezes o dia do cara foi horrível, às vezes o dia do cara foi, enfim, um turbilhão. Mas ele tá lá. Não, é isso. Porque muitas vezes isso essa cultura gerou homens calados, homens travados, homens desconectados das outras pessoas, homens desconectados da sua própria alma. E isso gerou uma letargia emocional / espiritual. Já vi homens que não conseguem orar. Sabe por que não conseguem orar? Porque não conseguem ser vulnerável com Deus. Não conseguem abrir o coração. Não conseguem nem mesmo olhar para si e dizer, cara, eu estou em pecado, Senhor, eu me arrependo, me ajuda. E muitas vezes estamos numa geração de homens que ou são sensíveis demais ou se tornaram insensíveis. Né? Então, hoje nós estamos nesses dois lados da moeda. E o que eu quero propor para você é, cara, vamos só ser equilibrado. Seja um homem equilibrado nas suas emoções. Não precisamos ser homens ausentes, insensíveis, sobrecarregados, que caminham sozinhos, mas não precisamos também ser essa masculinidade que hoje está mais para a feminilidade do homem, homens sensíveis demais, chorões demais, fracos demais. Vamos para um equilíbrio, por favor? Dá para ser?
Eu quero te dar o maior exemplo do mundo que já passou nessa terra, que é o nosso exemplo, que é o do Mestre Jesus. Eu amo o texto de João 11:35, inclusive preguei recentemente sobre isso, aqui na Link Church, né? Que diz, o menor versículo da Bíblia, mas talvez um dos mais poderosos, vai dizer, Jesus chorou. Cara, Jesus é o nosso padrão de hombridade. Eu não sei o teu, mas ele é o meu padrão de hombridade. Eu olho para Jesus e para mim ele é o homem perfeito. Ele é 100% Deus, 100% homem, é ele que eu quero me parecer. E a Bíblia diz que ele chorou. Agora, em que contexto está isso? Jesus chorou quando ele chega na aldeia de Betânia e ele se encontra com Marta e Maria e os amigos de Lázaro, todos chorando porque Lázaro tinha morrido. Agora, um ponto importante, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, ele mesmo tinha dito isso. E por que então que Jesus chora? Ele chora porque ele é empático. Ele chora porque ele é incapaz de ser indiferente à nossa dor. Então ele sente a dor de Maria, ele sente a dor de Betânia, ele sente também a tua dor e a minha dor. E nós, como homens, segundo o coração de Deus, precisamos também ser sensíveis à dor da nossa esposa, a dor dos nossos filhos, a dor dos nossos liderados, ser empáticos, né? É o que o apóstolo Paulo diz, cara, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Quando foi a última vez que você abraçou e alguém chorou junto? Não era problema teu, não era dor tua, mas você foi empático com a dor do outro. Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Lá em Lucas 19:41 vai dizer que Jesus também chorou por Jerusalém. Jesus vai chorar por uma cidade. Porque ele mesmo vai profetizar que Jerusalém seria destruída. E foi, 70 anos depois dessa profecia de Jesus. Se cumpriu já essa profecia. E ele chora. Por quê? Porque não houve arrependimento naquela cidade. Sabe, se o Filho de Deus chorou, então por que você se recusa a sentir? Por que você se recusa a criar esse estereótipo aí do machão, do inabalável e tudo mais? Sabe, engolir o choro não te faz mais forte. Na verdade, te faz menos acessível para as pessoas ao teu redor e também para Deus. Agora, precisamos entender que homens que oram são homens que dependem. E eu não estou te convidando para esse lugar de choro só para você ser um bebê chorão. Não, cara, não é isso. Você ainda não entendeu o ponto aqui. Eu quero te dizer que o ponto do choro do homem é o ponto do quebrantamento. Não é da fraqueza. É ter um coração quebrantado. Como Jesus era humilde de coração, como Jesus era quebrantado de coração, nós também precisamos ser. E onde é que eu encontro esse quebrantamento? É em uma vida de oração. E eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você orou a Deus? A última vez que você realmente foi para aquele lugar de vulnerabilidade com o Senhor e se abriu dizendo, Deus, eu não dou conta sozinho. Deus, eu preciso de ti. Deus, me dá a direção, porque eu sou um líder, mas eu entendo que eu não tenho todas as respostas. Eu preciso da resposta que vem do Senhor, para eu poder dar a resposta para os meus liderados, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. É nesse lugar de dependência do Senhor que encontramos as respostas. E eu volto de novo para Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 5, verso 16, olha que interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sabe, Jesus fazia tempo a sós com Deus. Jesus ia para lugares áridos, ou seja, lugares solitários, onde ele se derramava diante do Senhor. E era ali que ele ouvia a voz de Deus. E por isso Jesus vai dizer, eu não faço o que me dá na cabeça. Eu estou parafraseando, né? Ele dizia, eu não faço o que me dá na cabeça, eu faço o que eu ouço meu Pai me falar. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Como é que Jesus via o Pai fazer e ouvia o Pai falar? No lugar de oração. Então, esse lugar de oração é o lugar que gera quebrantamento, que gera essa sensibilidade que o homem também precisa ter. E um homem que não ora, ou melhor, um homem que ora não é fraco, mas ele é sábio. Sabe, se você quer encontrar sabedoria, direção, liderança, você precisa orar. Porque é nesse lugar que nós de fato entendemos que precisamos de direção, de perdão e de força para ser o homem forte que sim precisamos ser. Mas não é num lugar de eu sou fortão que eu encontro força. Não, não. É num lugar de quebrantamento aos pés de Jesus que eu encontro a força que eu preciso para ser o homem que eu preciso ser. Amém? Se
você crê nisso, cara, eu quero te animar a você ser esse homem. Um homem quebrantado. Um homem que chora aos pés de Jesus para não ter que chorar aos pés da esposa. Um homem que chora aos pés de Jesus para quando a tua esposa estiver em apuros, você ser o homem forte que você precisa ser. Para quando a tua esposa estiver diante de um dilema e perguntar para você, amor, eu não sei o que eu faço aqui, você tem uma palavra de sabedoria para ela. Não uma palavra de voz alta, de mandar ela fazer as coisas, não. Uma palavra de sabedoria, que você vai falar e você vai ser usado por Deus para falar na vida da tua esposa. E aquilo vai gerar, pum, ela vai... Caraca, de onde ele tirou isso? Sabe de onde você tirou isso? Dos pés do Senhor, lá de um lugar de choro, de um lugar de quebrantamento. É esse lugar que nós homens precisamos estar. E o rei Davi é um ótimo exemplo disso também. Se Jesus é o ápice, eu diria que o rei Davi pode ser um segundo escalão aqui de hombridade para a gente aprender. O rei Davi, ele era rei, né? Ele tinha essa posição, mas ele também era um guerreiro e ele era um líder de exércitos, cara. Mas o que é interessante é que Davi, ele guerreava de manhã e à noite ele era poeta. À noite ele tocava harpa, à noite ele escrevia salmos. À noite ele era um homem também que chorava e orava ao Senhor. Você quer ver isso? Eu vou te provar. Está lá no Salmo 6, verso 6. Olha só o que o salmista Davi diz. Estou cansado de tanto gemer. Olha só. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, o alago. Olha que forte. Aquele cara que matou o urso e leão com as próprias mãos. Aquele cara que derrubou um gigante quando estava todo mundo com medo. Ele era um garoto corajosíssimo. E ele não tem problema de dizer, cara, eu gemo quando estou cansado. Mas não é diante dos homens, é diante do Senhor. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, sabe? O que ele está dizendo, cara? Eu nado nas lágrimas diante do meu rei, do meu Senhor. Isso é poderoso demais, isso é forte demais. Porque a oração é o lugar da guerra espiritual. Eu tenho falado isso, a oração não é a preparação para a batalha, a oração já é a própria batalha. É onde nos entregamos e recomeçamos diante do Senhor. Então eu quero te dar uma aplicação prática, cara. Começa orando. Se você quer ser esse homem quebrantado, sensível às pessoas ao teu redor, um líder de verdade, um homem forte, um marido, um pai, então é num lugar de oração. Onde você ora como você é, quem você é, não quem você finge ser. É um lugar onde você se despoja das máscaras, dos títulos, das posições, e você deixa Deus tocar áreas onde ninguém mais toca. Onde você permite que o Senhor acesse em você áreas em que ninguém mais acessa. É onde você entrega a sua raiva. Porque chega de entregar raiva no trânsito, brother. Chega de entregar raiva diante da tua esposa, dos teus filhos, explodir igual um menino mimado. Já chega disso. Submete a tua raiva num lugar de oração. Sabe? Se você for lá pro quarto, tranca lá as portas, fecha e grita. E grita diante do Senhor e joga a tua raiva ali. Mas diante da tua esposa, seja manso. Seja humilde diante dos teus filhos, cara. Esse é o lugar que nós precisamos ir. Entrega as tuas culpas, sabe? Entrega a tua crise, entrega teus vícios, entrega, sabe, pornografia, tudo que não presta, velho. Entrega nesse lugar de oração. É lá que você precisa ir, porque é a lágrima, é esse lugar de oração que gera quebrantamento, que faz jorrarem as lágrimas que trazem um homem curado. E eu encerro com isso. Quando o homem chora diante de Deus, algo dentro dele é quebrado. Sabe, algo acontece, mas também algo passa a ser curado e você passa a ser o homem que Deus te projetou para ser. Sabe, a lágrima que desce no secreto revela a cura que começou no espírito. Sabe, então, pega tudo isso que eu te falei, sabe, e começa a aplicar na tua vida. E começa, de fato, a buscar esse lugar de oração, de quebrantamento. E eu encerro com isso aqui. Você não precisa ser um poço sem fundo. Deus te chamou para ser uma fonte que transborda. Vá para esse lugar de quebrantamento, chore diante do Senhor e Ele vai liberar sobre você tudo o que você precisa para você ser o homem que você precisa ser.
Eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Que Deus te abençoe. Não esquece de comentar aqui. Se você achou esse conteúdo legal, manda para algum homem que você conhece. Você que é mulher e assistiu, manda para o teu marido, manda para o teu irmão, manda para o teu pai, manda para algum homem que precisa ouvir isso. Não esquece de curtir e compartilhar. Deus abençoe. Até o próximo Vira Homem aqui no nosso quadro do LedoCast. Valeu e até a próxima.